Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, a voz do Senhor Jesus Cristo possa se fazer ouvir e possamos nós, ouvindo o que o Espírito Santo nos diz, darmos ouvidos ao Senhor, obedecendo as suas palavras. Ó Senhor, que haja manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele toda a verdade. Mas, acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Nós continuamos com esta série de palavras escatológicas, ou melhor, de um estudo escatológico, numa visão de uma escatologia prática. Ou seja, aquelas palavras escatológicas, por mais proféticas e mesmo por mais enigmáticas que possam ser, elas têm uma aplicação prática na vida de cada um de nós, consolando, edificando, exortando, nos encorajando, nos fortalecendo pelo Paracleto, pelo Conselheiro, pelo Fortalecedor, que é o Espírito Santo de Deus. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e no versículo de número 1, Paulo nos fala que nos últimos dias haverá aqueles que irão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é algo que todos nós temos que enfrentar no advento dos últimos dias. E se nós cremos que estamos vivendo o princípio das dores ou o momento dos últimos dias, devemos estar alertas contra tais coisas. Nós sabemos que o diabo, segundo o que nos diz o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5 e no versículo de número 8, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, ávido para nos devorar. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso nós devemos estar, segundo o conselho de Pedro, sujeitos ou submissos a Deus e resistirmos ao diabo, firmes na fé. É a forma pela qual nós temos a enfrentar este adversário, que ruge, que faz todo este barulho, que tenta nos amedrontar através dos rugidos. Ele mesmo não é leão. Cristo é o leão de Judá, mas o diabo ruge como um leão ávido, um leão desesperado, um leão desejoso em devorar. Dizem que quando o leão ruge,
Muitas das presas fogem do seu esconderijo, do seu lugar seguro, saem de onde não deveriam sair e se tornam presas para o predador. Sim, nós enfrentamos um inimigo que ruge como leão, que tenta nos amedrontar, mas a Bíblia também nos fala sobre um momento no ministério de Jesus, que Jesus expulsou um demônio mudo. Lá em Lucas capítulo 11 e no versículo de número 14, há o relato de um demônio mudo. Me chama a atenção, porque de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiraram. Então, há espíritos barulhentos e há espíritos silenciosos. Há aqueles que rugem como leão e há aqueles que são mudos, em completo silêncio, que não fazem som algum. Qual será o mais perigoso? Que pelo menos o que faz barulho nos mostra que está presente, mas o que está em silêncio, por vezes, não percebemos a sua presença. Então, ataques sorrateiros, ataques silenciosos, aqueles que são espíritos enganadores, que enganam pela sutileza. E, justamente, sobre enfrentar esses adversários, é que nós devemos nos posicionar firmes na fé, mais uma vez, e submissos a Deus, sabendo que provações semelhantes a nossas acontecem, como diz a palavra, em toda a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Por que será que Deus permite tais ataques? A Bíblia diz que Sansão, lá no livro de Juízes, caminhava. Diz que o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Havia unção em Sansão. Porém, ainda nada havia se manifestado até que surge um leão rugindo. E quando aquele leão rugiu, a palavra do Senhor nos diz que Sansão, movido pelo Espírito Santo, cheio da unção de Deus, ele foi contra aquele leão, o tomou e o rasgou em dois. Eu digo a você que Deus permite tais coisas para ativar a unção de Deus que está em nós. A unção do Senhor que está em nós. Veja, eis que aquele leão surgiu, como diz o texto de Juízes, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. E a Bíblia então nos fala que Sansão, o leão acostumado a quando rugia, todos fugirem dele, agora Sansão, pelo Espírito do Senhor, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia,
nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o Espírito do Senhor se apossasse de tal maneira de Sansão, para que ele tivesse tamanha vitória. Também nos últimos dias, derramará o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Também nós prevaleceremos contra o adversário, por aquele que nos encherá com o Espírito Santo. Sabe, a Bíblia diz, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 13, ela nos diz que os homens maus e enganadores, irão o quê? De mal a pior. Mas os homens perversos e impostores, em outra versão diz maus e enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Haverá espíritos enganadores e homens enganadores, mas sobre nós o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Nós seremos agentes promulgadores da palavra da verdade, da palavra de Deus, da palavra profética, da palavra do Senhor nos últimos dias. Nós temos que vencer o espírito do anticristo. Não querendo entrar na polêmica se passaremos ou não por uma grande tribulação, ou se já estamos ou não vivendo numa grande tribulação, ou se seremos arrebatados antes ou depois. Não querendo entrar sobre estes temas no momento, desejo eu falar sobre a vitória contra este espírito enganador e opositor a Cristo, o espírito do anticristo, onde a palavra não apenas fala do anticristo, mas dos falsos, dos pseudos cristos, onde a palavra nos fala sobre esse espírito de engano que já citamos, sobre o espírito da mentira, que buscará enganar aos homens pelos prodígios da mentira. Nós sabemos que Nimrod é um protótipo do anticristo. Nas Sagradas Escrituras, nos é dito que ele era um caçador. Gênesis 10, versículo 8 e versículo 9, nos fala um pouco deste Nimrod, citado mais de uma vez nas Sagradas Escrituras. Tido como o fundador de Babel, de Babilônia. Então, este líder, esse caçador, este homem, ele é o arquetipo do anticristo. E qual é a importância de se dizer que ele era caçador? Preste bem atenção. Um caçador obtém os seus objetivos
por meio de perseguição, emboscadas, armadilhas e abates. Então ele visa abater a sua presa. Por isso ele a persegue, ele a embosca, ele monta, acima de tudo, armadilhas. A ênfase principal da palavra caçador não é tanto aquele que persegue, como nós temos a noção, mas é muito mais aquele que monta armadilhas, que engana para pegar as suas presas através destas armadilhas. Ora, a igreja até se prepara para perseguições, para ataques ou mesmo para abates. Ela se prepara em relação ao anticristo, ou ao espírito do anticristo, ou a batalha que existe neste mundo, e se prepara para perseguições e ataques acima de tudo. E quantos de nós não conhecemos as igrejas perseguidas? Porém, poucas vezes a igreja se prepara como deveria se preparar, e se preparar ainda muito mais para se precaver contra as ciladas, contra as emboscadas e, acima de tudo, contra as armadilhas enganosas do anticristo. Paulo diz que os desígnios ou as artimanhas do diabo não nos são desconhecidas. Isto para que o diabo não alcance o quê? Vantagem sobre nós. Nós devemos estar prudentes. A própria palavra nos diz, e Jesus assim nos falou: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como devemos ter esta prudência? A prudência de uma ovelha caminhando no meio dos lobos se manifesta de duas formas em especial. A primeira delas é estar próximo ao pastor, para estar protegida. A segunda delas é estar sempre no rebanho. Será prudente a ovelha que estiver no rebanho, e será prudente a ovelha que estiver no rebanho mais próxima do pastor. Devemos ser, portanto, prudentes nesta caminhada. Mais do que nunca, não movidos pelo medo, nunca temerosos ou vacilantes, certos de que maior, como diz a Bíblia, é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4 e versículo de número 4. Nós temos que ter esta ciência, que maior é o que está em nós. Isso não quer dizer que não devamos ter prudência, que não devamos ter cuidado, que não devamos ser
pessoas que não tentarão ao Senhor nosso Deus, mas confiarão plenamente no Senhor. Neste Senhor que a Bíblia diz no Salmo 91, no versículo de número 3, que nos livrará do laço do passarinheiro, ou seja, Ele nos livrará das armadilhas. As armadilhas do caçador, as armadilhas do enganador, as armadilhas, as ciladas do maligno. Ele, o Senhor, nos livrará. Assim como a Bíblia também nos afirma, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 14, que Ele sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual triunfou sobre todo principado e potestade, expondo-lhes ao vexame, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Então, o Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos dará a vitória. Ele nos conduzirá em triunfo. Ele nos dará a vitória contra as artimanhas, contra os enganos do espírito do anticristo. No sermão escatológico de Jesus, o Senhor advertiu em Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 24, o Senhor nos advertiu que se levantariam falsos cristos, não apenas um, mas mais de um, falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos, até os eleitos. Ora, isso não significa que o engano prevalecerá. Isso significa que eles, se possível, enganariam até os escolhidos. Tamanho será o poder dessa mecânica engenhosa e enganosa. Mas sobre nós repousa o espírito de revelação. E a Bíblia diz que todo mal será revelado pela palavra de Deus, mais do que nunca. Nós precisamos voltar às Escrituras, ler as Escrituras, estudar as Escrituras, eu diria, memorizar as Escrituras, meditar nas Escrituras, porque esta palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é capaz de separar junta e medula, alma e espírito, fazer distinção entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. A espada do Espírito, a palavra de Deus, que nos traz fé, o escudo do Espírito, o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do adversário.
nós precisamos mais do que nunca estarmos afetos, agarrados, aferrados, diria eu, à palavra da verdade. A palavra do Senhor. Veja, aqui não diz que eles enganarão, diz se possível. Enganariam. Tentarão enganar. Mas se nós pertencemos à verdade e amamos a verdade e caminhamos na verdade, não aceitaremos outra coisa que não seja a verdade. Por isso, devemos andar na luz, como Ele na luz está. Devemos ser homens espirituais, discernindo, julgando todas as coisas e não sendo julgados. A própria palavra diz que Deus não permitirá que o seu povo seja enganado. Antes nos diz a palavra que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 13. Ora, quando nós pensamos na palavra da verdade, na palavra da mentira, ou na palavra do engano, no sofisma, quando nós pensamos nisto, pensamos em duas palavras, em duas sementes. Ora, as duas sementes, a boa semente e a má semente, são relatadas como o trigo e o joio na famosa parábola do joio, que está em Mateus 13, versículo 23 e 24. Que é citada esta parábola imediatamente depois da parábola do semeador, de Mateus 13, de 1 a 23. Então, nós encontramos um princípio quando olhamos essas duas parábolas. A boa semente prospera no bom solo do bom coração. A boa palavra prosperará num coração que guarde a mesma identidade desta palavra. A palavra é boa, a semente é boa e o coração deve ser bom, o solo é bom. E então essa palavra dará a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Mas em terra fértil ela prosperará. Só que já na parábola do joio percebemos que terra fértil tem um problema. Porque a terra que é fértil para qualquer coisa. Tanto boa como má. Tanto a boa semente quanto a má semente. E quando surge a má semente, se a boa semente é a boa palavra, a má semente é a corrupção da boa palavra, que é, obviamente, a má palavra, a palavra de engano, a falsa palavra. Lembre-se que o apóstolo Paulo fala sobre esta falsa doutrina, essa doutrina que aqui lemos, doutrina de demônios, que enferma, que não é sã, que por ser de demônios, obviamente, é maligna. É maligna. Fará mal.
é cancerígena a todo o corpo. É palavra de destruição que devemos discernir. Sabe, certa vez eu estava ouvindo um especial sobre o problema do câncer e o especialista dizia que células cancerígenas são produzidas em todos, mas nós as expelimos. E em algum momento, em algumas pessoas, infelizmente, elas não mais conseguem expelir. E essas células, então, começam a tomar lugar e levam ao quê? À morte. Assim, é a doutrina de demônios, é o ensino de homens, é um engano dentro da igreja. É o espírito contra o qual nós devemos nos posicionar e lutar com as armas da nossa milícia. Nós devemos, aquelas armas da luz, aquelas armas espirituais, aquelas armas não carnais. Como eu disse, o grande problema da terra fértil é que ela é fértil para tudo. E se a boa semente é a boa palavra, a má semente é a corrupção da boa semente. Em Gênesis, lá no capítulo 6, no versículo de número 12, nos últimos dias de Noé, nos últimos dias da humanidade, quando veio o juízo através de água sobre a terra, a Bíblia nos diz que todo ser vivente havia se corrompido em seu caminho na terra. Todo ser vivente, não apenas o homem, mas tudo que tinha vida. Então nós imediatamente pensamos nos animais, mas raramente pensamos em vegetais. Mas vegetais também são seres viventes, também possuem vida e também se corromperam. Também todo ser vivente. De modo que até mesmo alguns rabinos dizem, interessante, que o surgimento do joio, não quero dizer que isso seja verdade, mas analisam eles assim, que o surgimento do joio aconteceu com a corrupção do trigo. O que é a má palavra? É a corrupção da boa palavra. Esta é uma luta. Porém, a solução dada pelo Senhor na parábola foi: deixai crescer. Se existe uma coisa que talvez eu não quisesse deixar crescer, é uma má palavra. Mas o Senhor disse: deixai crescer, para que não venhais a arrancar o que é bom no lugar do que é mal. Deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e tatai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Isso é interessante porque isso significa dizer que não levando em conta o quão enganoso, ou enganosa, melhor dizendo, possa ser uma má palavra, nenhuma má palavra prevalecerá contra
uma boa palavra. Porque a má semente cresce para o fogo, para ser consumida pelo fogo, mas a boa semente cresce para ser guardada no celeiro. E do celeiro ela irá alimentar e ela irá dar continuidade ao bom semear para próximas colheitas. Então, não deveríamos temer a palavra maligna, pois jamais uma palavra maligna prevalecerá contra a palavra de Deus. A palavra de Deus prevalecerá contra tudo. Lembre-se do que diz a palavra: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. É a luta entre o falso e o verdadeiro, entre os falsos cristos e o verdadeiro Cristo, entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas de Deus, entre o falso, o outro evangelho e o verdadeiro evangelho, entre a falsa doutrina e a sã doutrina, onde será necessário separar o joio do trigo, onde escatologicamente serão separados os bodes das ovelhas. Percebamos que quando separamos o joio do trigo, o trigo é a maioria. A igreja hoje tem uma noção de que o joio é a maioria. Não, o trigo é a maioria. Quando separamos os bodes das ovelhas, as ovelhas são a maioria. Mas existem bodes. Existe joio. Nós devemos tomar cuidado com tudo isto. Sabe, eu quero chamar a atenção ainda para uma coisa que nos fala em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16 e 17. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Nos fala da marca da besta, que é colocada na mão direita ou sobre a fronte. A escolha deste lugar é algo revelador nas Sagradas Escrituras. Pois, segundo Deuteronômio, capítulo de número 6, e versículo de número 8, este é o lugar, ou estes eram os lugares, aonde deveria o povo de Deus atar as Escrituras. Também atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Logo, eu não estou aqui para discutir o significado do número 666. Isso poderemos fazer em uma outra oportunidade. Mas para chamar a atenção o lugar que era escolhido. Porque isto nos leva a um princípio interpretativo muito interessante, que se eram as Escrituras que deveriam ocupar este lugar, esta marca está querendo ocupar o lugar da
palavra de Deus. Veja, é uma marca. Uma marca. Porque é a marca da besta. Uma marca sendo colocada no lugar, preste atenção agora, de um sinal. Uma marca no lugar de um sinal. Este sinal, eu tomarei uma liberdade interpretativa dizendo que não é apenas uma marca em mim, porque uma marca, eu posso ter uma cicatriz, eu posso fazer uma queimadura, algo não meu, mas um sinal, é uma identidade minha. Um sinal em mim, meu sinal, um sinal em mim, é minha identidade. Não troque a sua identidade, que é a palavra de Deus, pela marca. A marca. E é interessante que a marca da besta era para quê? Para fazer comércio, para comprar, para vender. Ninguém poderia fazer outra coisa. Não podemos tornar a palavra de Deus em mercadoria. Não podemos estar mercadejando a palavra do Senhor, como diz as Escrituras. Muito cuidado com essas coisas. Às vezes a igreja está tão preocupada com a marca e não está tendo cuidado com o sinal. Com o sinal. A Bíblia, nos falando sobre o reino de Deus, diz que é semelhante a uma grande rede lançada às águas, que puxa toda a sorte ou espécie de peixes. E que depois, chegando, os bons são colocados no cesto e os ruins são lançados fora. O reino dos céus é semelhante, então, a esta grande rede. Os bons para os cestos e os ruins deitam fora. O que são peixes bons? Segundo o princípio das comidas no Velho Testamento, um peixe bom seria um peixe com escamas, e um peixe ruim ou não adequado seria um peixe sem escamas. Isso quer dizer que este bom é um sinal em nós. Faz parte da nossa natureza. Somos peixes de escama. A palavra aí é a palavra kalos, que é bom, bondoso e bonito. E se somos bons e bondosos, sempre seremos bonitos. E a beleza aí está na identidade com Deus. Porque bom é um só, é o Pai. E nós devemos guardar esta identidade, termos o sinal. Os anjos do Senhor sairão nos últimos dias e buscarão os que têm a marca do Cordeiro. Sim, o sangue de Cristo sobre as suas vidas, mas que são peixes com escamas. Que são o quê? Bons. Quando Deus criou o mundo, diz que Deus viu o que fizera, examinou o que fizera e viu Deus que isto era bom. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus nos veem. E o que veem os olhos de Deus em nós? É preciso que eles vejam Cristo em nós. Os anjos têm que ver Cristo em nós. Temos que ter o sinal
o sinal. Temos que estar marcados, sim, pelo sangue do Cordeiro. O Senhor contempla tanto os maus quanto os bons, e Ele, então, discerne maus e bons. Lembre-se que foi dito a respeito de Cristo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Se Cristo está em mim, se Deus vê Cristo em nós é a esperança da glória. E toda a criação, diz, espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Temos que vencer toda esta luta no nosso ser e sermos bons e bondosos e bonitos. Você dirá, bonitos? Eu estou querendo falar muito mais do que um aspecto estético. Porque o que é a beleza? A beleza, toda a beleza é comparativa. Toda beleza tem um padrão de beleza. E a beleza, no nosso caso, está em guardarmos a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais guardamos a imagem e semelhança de Deus, mais belos, porque mais conforme o padrão, que é Jesus, que é Deus. Somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus Cristo, até chegarmos à perfeita estatura de Cristo, do varão perfeito. E quanto mais nos distanciamos, quanto mais nos corrompemos, mais nos deformamos, mais nos tornamos feios, monstruosos, ruins. A Bíblia diz que aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, diz: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Então, o que nós estamos vendo, o que está sendo dito nesse texto, é que aqueles homens foram diabolizados, demonizados. Eles se tornaram como o diabo, como os demônios, e foram para o mesmo destino do diabo e dos seus anjos. Nós precisamos vencer, triunfar sobre toda esta ação do espírito do anticristo. Contra todas essas forças dos últimos dias. A palavra nos fala da besta que emerge da terra, da besta que emerge do mar, da prostituta, da grande prostituta de Babilônia, do falso profeta, do anticristo. A palavra nos fala do homem da iniquidade, nos fala deste poder do espírito que chamemos do anticristo. Eu volto a dizer, preocupado com a vinda do anticristo. Eu estou ocupado com a volta do verdadeiro Cristo. Coloquemos a ênfase naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E não nos desviemos a atenção, dando mais valor ao nosso adversário do que aquele que nos dará vitória contra o nosso adversário. Todos esses poderes malignos,
seja as bestas, seja o anticristo, seja a grande prostituta, seja os falsos cristos, seja o anticristo, todos eles, nós devemos enfrentá-los, não somente enfrentando pessoalmente o que poderá acontecer, mas enfrentando o espírito. Esses espíritos que são espíritos enganadores, eles todos agem segundo uma tríade do mal que nós temos que enfrentar. Nossos inimigos, que são o diabo, o mundo e a carne. A tríade maligna. O diabo e todo o império das trevas. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que Jesus mesmo nos disse. E por fim, a carne. A nossa própria inclinação maligna para o mal. A nossa carne. Onde há uma luta entre o espírito e a carne. Onde devemos nos submeter a Deus para não satisfazer as vontades da concupiscência da carne. Onde, como disse John Piper, e eu concordo plenamente com ele, por mais que sejam grandes estas lutas contra os demônios, contra o diabo, o meu maior inimigo, de fato, não é Satanás, não são os demônios, nem mesmo o mundo, pois o maior inimigo de John Piper é John Piper. O maior inimigo meu sou eu mesmo, que eu não posso me permitir, que eu não posso me render às forças do mal, à corrupção da carne, ao desejo pecaminoso. Nós temos uma luta, um enfrentamento contra esta tríade e contra todos aqueles que são falsos ensinos, falsas doutrinas, aquele outro evangelho, aquela doutrina maligna, doutrina de demônios. Mas lembre-se que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, e no versículo de número 4 e número 5, nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Anulando sofismas. E veja o que diz: e toda altivez ou arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia também nos diz que é o Espírito Santo quem nos convence. Quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça.
Esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito da revelação, nos convence de todo o pecado, de todo juízo e de toda justiça. Por isso devemos confiar em Deus, devemos nos entregar a Ele, para que Ele nos dê a vitória pelo seu poder. Mas eu volto àquela tríade maligna. Interessante que aqui diz que nos convencerá, ou convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Um tríplice convencimento. Um tríplice convencimento da parte do Espírito Santo, que nos guiará, que será o nosso paracleto, o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Mas temos que enfrentar a tríade maligna. Temos que enfrentar o diabo, temos que enfrentar o mundo e temos que enfrentar a carne. Precisamos enfrentá-lo pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Sendo nós verdadeiros homens de Deus, como fizeram os servos do Senhor, como fez o profeta Elias. E então eu tomarei um exemplo na vida do profeta Elias, que cabe dentro desta luta, que foi Elias e os 3 capitães de 50 enviados a ele. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 1, no versículo de número 9 a versículo de número 15, é um texto relativamente grande, não leremos agora, mas você poderá ler. Encontramos a narrativa sobre Elias e os 3 capitães de 50. E eu compararei o diabo, o mundo e a carne a esses 3 capitães de 50. Esses inimigos nunca vêm sozinhos. Eles sempre vêm acompanhados de suas forças. O diabo não vem só. O diabo vem acompanhado. O mundo não vem só. O mundo vem acompanhado. As tentações, as corrupções, tudo isto vem junto. Os demônios, todas essas coisas, com os pecados, vêm junto com os capitães de 50. Ele jamais, saiba que o diabo não vem sozinho. Saiba que o mundo não vem sozinho. Saiba que a carne não vem sozinha. Eles vêm acompanhados de muita coisa. E nós devemos saber lutar contra isso. Diz a palavra que o primeiro capitão, que eu direi agora, o diabo, foi até Elias e disse: homem de Deus. O rei diz: desce. O diabo sempre quer a sua queda. O diabo sempre quer que você desça. O diabo sempre quer que você possa se precipitar. Desce. Essa expressão desce é quase como se dissesse: desce depressa, caia logo. Então,
Elias responde: se sou homem de Deus, venha fogo sobre ti e sobre os teus, e os consuma. E veio fogo dos céus, e os consumiu. Você vence ao diabo com o poder de Deus. Se você é homem de Deus, virá fogo do céu sobre o diabo e todos os deles, e você os consumirá. Os consumirá. O segundo capitão é o mundo. E o mundo diz: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Mas a resposta de Elias foi a mesma. Se sou homem de Deus, desça fogo dos céus sobre ti e os teus, e consuma a ti e os teus. Veio o fogo do céu e consumiu. A Bíblia diz que a amizade do mundo constitui inimizade com Deus. Então, o mundo, no sentido das trevas, do pecado, da corrupção, da sedução, a grande meretriz, o sistema do mundo, Babilônia, são nossos inimigos. E eu tenho que vencer ao diabo, e eu tenho que vencer ao mundo pelo poder de Deus. Pelas armas da luz, que são poderosas em Deus. Veja, mas o terceiro capitão, acontece algo interessante. O terceiro capitão eu chamarei a carne. E a Bíblia nos diz que ele se humilhou e pediu misericórdia para ele e para os que com ele estavam. E o anjo do Senhor disse: desce com este e não temas. Por que será que não foi necessário vir fogo dos céus e consumir esse terceiro? Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você vence o diabo e quando você vence o mundo e a sua carne se humilha, não é necessário destruí-la. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aquela carne fraca, que se inclina para o mal, porque o diabo foi vencido, porque o mundo foi vencido. Aquela mesma carne que se humilha, agora você pode caminhar com ela. Eu não estou falando caminhar com a carnalidade. Eu não estou falando caminhar com as obras da carne, mas sujeitando a carne ao Espírito. Porque aqui, esse terceiro capitão se sujeita, se humilha no quebrantamento. Quando temos a carne mortificada, vencida, humilhada, então podemos ser cheios
do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós temos que enfrentar estas coisas. A Bíblia fala que os dias são dias maus. Talvez haja pessoas agora me ouvindo e dizendo: eu estou debaixo de um terror. Eu estou amedrontado com os dias, com o futuro que se apresenta diante de mim. Eu quero dizer a você: venha o Príncipe da Paz. E Ele te sustentará. Ele te guardará. Ele te protegerá. Como diz o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Deus meu, ele não temerá, este não temerá mal algum, caiam 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, ele não será abalado. Ele não será atingido. Meus amados irmãos, algumas pessoas dizem assim: mas o diabo está ao nosso derredor. Mas a Bíblia não diz apenas que o diabo está ao nosso derredor. A Bíblia diz o quê? Que eu habito no esconderijo do Altíssimo e eu descanso à sombra do Onipotente. Eu não serei atingido porque eu estou no lugar seguro. E eu direi simplesmente ao diabo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas a Bíblia também diz: e o Senhor será uma muralha de fogo ao seu redor. E eu digo isso a você: fale para o diabo, cuidado, não chegue perto, porque senão você vai sair queimado. Ainda a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem para livrá-los do mal, para livrá-los de todo o mal. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é uma muralha de fogo ao meu redor e os anjos do Senhor estão ao meu redor. E se o diabo tentar se aproximar, além de sair queimado, vai ganhar uma surra dos infernos. E por último, o que eu citei: o Espírito do Senhor virá sobre nós. E aquele que pensava em nos devorar será rasgado ao meio. Como fez Sansão, faremos nós. Mas quem pode fazer isto? Os filhos de Deus. Pois se você não tem a Jesus, infelizmente você está à mercê do adversário. E eu não quero que você esteja à mercê do adversário. Eu quero que você aceite a Jesus e seja protegido e guardado por Ele. E se você deseja isto, aceite agora Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus amado, Deus querido, eis essa pessoa que eu oro agora e peço que Ele receba do Senhor agora a proteção completa que um pai dá para o filho. Que ele agora, Senhor, sinta a salvação que só há em Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Agora eu quero me dirigir a todos nós
e dizer que nós não devemos temer. Os dias são maus. Se avizinham coisas que gostaríamos que não viessem, mas elas virão. Porém, nós somos os da terra de Gósen. Deus nos guardará no meio de todas as pragas do Egito. Eu creio nisso de todo o meu coração. Que Deus encontre em nós o sinal de Cristo, o sinal do Cordeiro. Que Deus encontre em nós o sinal da palavra. Que Deus veja em nós Jesus em nós. Essa é a nossa esperança da glória, Cristo em nós. Que nós nos posicionemos, que vençamos consumindo o diabo, consumindo o mundo, sujeitando a carne, humilhando a carne. Que não venhamos a ser levados pelo espírito de engano, enganados por doutrina de demônios. Conheçamos a verdade e a verdade nos libertará. E usemos as armas da luz e venceremos todos os sofismas e fortalezas mentais. Destruiremos as mentiras e levaremos todo o pensamento e toda a alma cativa aos pés de Cristo. Salvas. O momento não é apenas de guerra, é de vitória em Cristo Jesus. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Queremos ser aqueles que vencem o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito, Senhor, das trevas. Queremos vencer o império das trevas e fazer triunfar o reino de Deus, o reino da luz. Que, Senhor, prevaleça a luz sobre as trevas, a verdade sobre a mentira. Encha-nos com Teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Nós queremos lembrar que desejamos estar no dia 25 no nosso primeiro culto presencial. Então as pessoas deverão fazer suas inscrições para que possamos ter o número que nos é permitido pelo decreto municipal, porque não podemos ter a capacidade total do templo, porque temos que guardar afastamento, sendo que famílias podem estar juntas, um casal pode estar junto, mas nós não podemos deixar pessoas que não convivem próximas uma das outras. Temos que deixar com o distanciamento por lei de 1,5 metro, 2 metros. Então, haverá capacidade para 30 pessoas ali. Mas será o início. Continuaremos com as lives e cultos presenciais. A partir do dia 25, domingo, nós daremos início então. Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo e qualquer mal. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre nós, que o Senhor resplandeça o Seu rosto sobre nós, nos faça prosperar e nos dê a paz.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, nossa próxima live, se assim Deus nos permitir. Amém.